Fala galera, muito bom dia para vocês. Vamos dar início aí a mais uma análise semanal. Acho que eu consegui resolver o problema do microfone. Vamos ver como é que essa análise sai aí, beleza? Bom, começando como sempre pelo DXY, que vai dar uma direção para nós em todos os ativos correlacionados ao dólar, beleza? A gente começa aqui no mensal, consegue ver o quê? O preço ele, né, não teve muita alteração em relação à semana anterior. Ele apenas consumiu o fundo do mensal e se mantém nessa região. Quando a gente vai para o gráfico semanal, a gente consegue já observar algumas coisas. Primeiro que estamos presos aqui entre uma região muito forte de demanda e uma região de oferta. Então, nessas situações, essas regiões aqui, é muito natural vermos o preço lateralizar por algum tempo, né? Porque eu tenho uma briga, pronto, muito forte aqui e o preço não consegue tomar uma direção. O que é importante a gente ter em mente é que a nossa região, o nosso range, né, do semanal está aqui. Então, esse Fair Value Gap semanal ele tende a ser um Fair Value Gap mais fraco, porque ele não está acima do range, numa região de oferta, né, onde geralmente o preço costuma ter melhores reações para venda. Tá? Então, deixar essa nota porque é importante saber disso. É um cenário complexo, mas quando a gente dá uma olhada no euro, por exemplo, ou do GBP, a gente consegue identificar para onde isso tende a caminhar, tá? Olhando aqui um pouco no diário, então a gente já tem um cenário um pouco mais claro também, né? Até pelo comentário feito do semanal. Essa região aqui é uma região onde o preço tende a ultrapassar. Tá? Se a gente olhar o que o preço fez nos dias anteriores, nós tivemos aqui o consumo de um fundo e a inversão desse candle que consumiu o fundo, certo? Isso é o primeiro sinal de uma possível reversão ou de um pullback mais profundo que vem bem em linha com o que eu disse para vocês. A gente está preso numa região de demanda, tem uma região de oferta, mas o preço virou. Então, muito provavelmente, com as notícias que temos essa semana, esse preço vai buscar regiões mais altas de preço. E aqui, onde a gente tem mais claramente um order block, né, do diário, seriam pontos ideais para venda, né, ou para compra, no caso, se estiver olhando para o euro ou para o GBP. Então, eu acredito que nessa semana o preço vai buscar essas regiões, certo? Até por conta desse cenário de inversão de fluxo. Então, eu estou com um viés mais comprado no dólar para essa semana, até que ele atinja essas regiões aqui, pelo menos essas duas regiões aqui, tá? Para eu mudar meu bias, ele tem que repetir esse cenário, só que dentro desse Fair Value Gap. Então, digamos que ele chegue nessa região, repita esse cenário dentro desse Fair Value Gap, faça algo mais ou menos assim. Pera. Clone settings flip. Pronto. Então ele promova algum sweep, mudança de fluxo, ou no caso aqui, tanto faz, não importa. Aí sim eu vou trocar meu bias. Mas por enquanto eu sigo acreditando que o dólar vai se valorizar essa semana, certo? Por esse cenário. No 4 horas aqui tem um movimento que eu acredito que ele possa fazer, né? Na abertura da semana, consumir liquidez abaixo, né, induzindo o movimento aqui no 4 horas. A gente tem regiões de Fair Value Gap aqui, onde são possivelmente atingíveis aqui. Depois disso, uma explosão do preço em busca dessas regiões, né? Então, eu vejo um dólar forte aí para a semana, beleza? Dando uma olhadinha aqui já no euro, temos o cenário inverso, né? O preço consumiu a máxima, está preso dentro dessa região, também vem consumindo. A diferença aqui é que no euro ele já é a terceira vez, né? Que ele consome, uma, duas, a terceira vez. Também não teve muita alteração.
Para a semana, a gente precisa ter em mente qual é o nosso range semanal, tá aqui. Aqui vocês vão dizer, ah, mas tem um Fair Value Gap. Tem um Fair Value Gap aqui. Só que esse Fair Value Gap tá acima, tá muito no começo do range. Dificilmente a gente vê o preço fazer isso, a não ser que esse aqui tenha sido um movimento muito agressivo, que não é o caso, né? A gente tem um movimento relativamente fraco, normal aqui. Não podemos desconsiderar essa rejeição que teve há 2 semanas atrás. Esse preço ainda pode, e eu acredito que vai vir aqui mais abaixo do range, né, na região mais interessante para pensar em compras. Por enquanto eu sigo pensando em vendas. Se a gente der uma olhada aqui no diário, a gente consegue ver o mesmo cenário, né, que eu disse para vocês ali. Então, consumiu o topo, logo aqui ele fez a inversão. Aqui temos um Fair Value Gap, o preço respeitou. Então, eu acredito que para a semana vamos buscar regiões mais abaixo. Por que eu olho muito esses padrões? Eu gosto de ver coisas que se repetem. E se a gente pegar historicamente aqui no gráfico, a gente consegue ver isso. Sempre que há um consumo e uma mudança, mesmo nas continuações, consumo, mudança, consumo, mudança, consumo, mudança. Sempre que tem isso, dificilmente o preço não vai repetir isso, porque o preço se move com base em padrões. Então a gente sempre tem consumo, mudança. Tá? E isso vai se repetindo: consumo, mudança. Então a gente tem que se valer desses padrões que o mercado apresenta para tentar entender para onde o mercado está indo. E aqui ele fez exatamente isso: topo, consumiu o topo, né? E ainda tá bem localizado porque também é o topo do mensal. Então, quando a gente junta essas duas informações, a gente consegue ter uma direção e uma confiança maior no que está se vendo. Então, consumiu, a vela que consumiu foi invertida e a partir daqui o preço só desceu. Então, qual é o indício que eu tenho aqui de compra? Nenhum. Eu não tenho nenhum. O preço consumiu um fundo aqui, que não era um fundo anterior, era só o fundo do candle. Eu não tenho nenhum outro fundo formado aqui, certo? Então eu não tenho nem referência para falar que isso aqui é uma reversão. Então eu não posso trabalhar com a incerteza. Eu não posso trabalhar tentando adivinhar o fundo. Então eu vou seguir o que o mercado está me mostrando. E o que ele está me mostrando é isso, tá? Eu acredito que para a semana então a gente vai ver o preço do euro mais abaixo ainda. Eu vou mostrar, depois a gente vai conseguir ver isso nas notícias também. Partindo aqui para 4 horas, eu tinha algumas regiões, né, importantes, e eu acredito que o preço vai fazer o mesmo cenário: manipular fundo, manipular topo, e no fim da semana terminar a semana expandindo. Lembrando que sexta temos o payroll, então esse movimento aqui de expansão pode acontecer na sexta, por exemplo. Então a gente tem que acompanhar as notícias para ver como é que o preço vai se valer dessas notícias para manipular e depois entregar, entre aspas, né, o lado real do movimento, digamos assim. Tá? Mas para a semana é isso aqui que eu espero. Na Libra, o cenário também está bastante parecido. A diferença aqui é que a Libra, no mês passado, chegou a fechar acima, né, da região do candle. Agora a gente vê que o preço fez o sweep, né, do mês anterior, ele se mantém lá. Um outro fator importante é que aqui a gente tem um Fair Value Gap de continuação, onde o preço foi buscar, né, essa região. Se a gente for olhar também a questão de range, está bem localizado, mesmo se eu quiser pegar o range como um todo, é uma região bem localizada e isso aqui é muito possível, tá? Só que a gente está falando de um gráfico mensal, então não dá para se basear só nisso, mas são fatores, são regiões importantes que, com base nisso, a gente consegue ter uma confiança maior no que a gente está a olhar. Pronto. Olhando para o gráfico semanal, eu ainda tenho, né, um range de compra, eu tenho que saber aonde eu estou localizado no range. O ponto mais interessante que eu tenho é esse Fair Value Gap invertido, né, esse Inverted Fair Value Gap nessa região. Esse é o range semanal, também tenho que saber onde está o meu range semanal.
E se eu olho para o diário, eu já consigo ter muito mais informação, a coisa está muito mais clara para mim, certo? Então, como eu disse, aqui eu tenho o range semanal, os POIs que eu tenho mais próximos do meu range semanal é esse order block, eu vou explicar o porquê que eu marquei ele, e o Fair Value Gap invertido de semanal, tá? Outra situação aqui é, eu identifiquei isso como Low Resistance Liquidity. Por quê? Se a gente observar aqui, quando o preço fez esse order block, aqui ele consumiu a liquidez desse fundo, ou seja, fez um sweep e expandiu. Se a gente olhar para cá, daqui, aqui, até aqui, o preço não consumiu nada. Não houve consumo. Então, isso aqui são pontos de liquidez de baixa resistência. Tá? Muito provavelmente vai ser utilizado como catalisador do movimento para mandar o preço mais para baixo. E aí aqui sim a gente ter alguma resistência sendo oferecida, porque aqui houve uma região de sweep, houve um order block, a gente vai estar em cima de um Fair Value Gap semanal invertido, mas sim um Fair Value Gap. Então a gente tem que fazer o stacking dessas confluências para saber aonde que a gente pode encontrar a reação do preço, certo? Olhando de novo aqui para os padrões que se repetem, a gente teve um consumo dessa máxima, tá? Então D1 teve consumo. Passando aqui, o candle que consumiu já foi invertido. Bastante fácil de identificar isso. Deixa eu só copiar isso. Tá. Então, muito fácil de conseguir identificar esses padrões se repetindo e a direção do mercado sendo mudada, né? Isso acontecendo, obviamente, em pontos-chave, né? Se a gente for lá no mensal, semanal, a gente vai ver que isso não foi aleatório, num lugar qualquer. Então, meu viés aqui para a semana, no GBP também vai ser venda. Se a gente der uma olhada no 4 horas, a gente olha que consegue perceber que o fundo aqui já foi manipulado, então tá mais nítido que falta ali uma manipulação no topo para a gente ver um movimento de expansão para baixo, e as notícias muito provavelmente vão colaborar para isso também, a gente vai conseguir ver isso. E pronto, quando o preço chega nessa região, a gente troca o estudo e começa a tentar identificar se vai haver reversão ou não. Beleza? Falando um pouco agora das notícias, tá? Então, na terça-feira, não tenho nada tão relevante assim para o dólar, nem para o euro, tá? Isso é uma preliminar do CPI, tá? Já quando a gente vai na quarta, aqui a gente tem uma super quarta, né? A gente tem o Core CPI para para o euro e a gente tem diversas notícias para o dólar, tá? E uma das mais importantes é a taxa de juros do Fed. Não acredito que vá sim haver cortes, né? Por quê? Se a gente pegar na sexta-feira agora, teve a divulgação do PCE, e houve um aumento na inflação. Pequeno, veio em linha com os dados, mas houve um aumento. Então eles não têm motivos ainda sólidos, digamos, para fazer esse corte, né? E mas o que vai mandar muito vai ser também o que vai ser dito aqui na conferência, se eles vão deixar escapar alguma coisa em relação a vai ter corte muito em breve, né? Todo mundo espera um corte agora em setembro. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Depois, na quinta-feira, tem bastante notícia para a Libra. E uma delas, a mais importante, eu acredito, é a taxa de juros, que tá para ser cortada em 25 pontos percentuais. Tá? Se isso aqui acontecer, muito provavelmente a minha análise vai bater, né? Que vai ser ver a Libra perdendo valor em relação ao dólar e aos outros pares também. Então é muito importante essa notícia. E depois, olhando na sexta, a gente tem o payroll, tá? Para o dólar, que pode impulsionar mais ainda a Libra para baixo, o dólar sendo valorizado, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então operem com cuidado, tenham em mente que em segunda, terça não vai ser bons dias para trading, tá? Segunda e terça,
por conta das notícias. O preço tende a lateralizar muito nessas regiões. Provavelmente eu não vou operar esses 2 dias. A partir de quarta aí já a gente começa a ter uma movimentação, beleza? Bom, eu queria falar outra coisa com vocês. Tem uma ferramenta nova aí que a Equity lançou, tá? Que é o Copy Trading. E o Copy Trading ele é bom, né, para os dois públicos. Por exemplo, se você já tem uma consistência, tem sei lá, um operacional bom e não consegue atrair investidores, pô, aqui é o lugar. Tu vai criar a tua conta, vai disponibilizar os teus trades ali e tu vai conseguir seguir, vai conseguir que as pessoas sigam o teu sinal e você vai cobrar por isso, né? Se eu não me engano, você pode cobrar uma performance fee de até 40%, se não me falha a memória. Depois, se alguém quiser ter mais informações sobre isso, pode me chamar. Eu vou deixar meus contatos aqui depois, vou mostrar para vocês como é que acessos para falar comigo e tudo mais. E também para quem não tem tempo de operar, né? Então ali tem os traders que disponibilizam os sinais e as pessoas, eu não tenho tempo para operar, não tenho cabeça para operar, mas eu quero investir, tá? Então você consegue copiar e o bacana é que você vai determinar o risco que você vai correr com cada sinal que você seguir, né? Isso não ficar a cargo do trader. Isso que é importante, né? Você tem um controle ali do que tu vai tá disposto a arriscar naquela tua conta, naquela tua cópia, tá? Então é uma ferramenta muito top, beleza? Deem uma olhada. Para quem quiser conhecer a Equity, muito fácil também. É só vir aqui, ó, no meu perfil no Instagram, clicar aqui no meu perfil, tem esse link, clica nele, vai abrir ali, tem dois links compartilhados, um é meu perfil no Facebook, o outro é intitulado aqui My Service. Se vocês clicarem, vão ser levados aqui ao Linktree, e aqui tem a corretora, certo? Que eu opero, que é a Equity, então se você quiser conhecer. E aqui em cima tem uns ícones, ó, do meu próprio Instagram, se quiser me mandar um e-mail tá aqui, meu Facebook tá aqui, e para quem não quiser compartilhar também, aí tem o meu canal do YouTube, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que essa análise possa ajudar vocês na semana, ter uma direção e pronto. Estudem, façam as análises de vocês para ver se vocês conseguem ter um ganho no conhecimento com base no que eu estou a falar aqui. E é isso. Qualquer dúvida, meu e-mail está ali, é só me chamar. Um abraço a todos. Tamo junto. Valeu.